Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui. E hoje um vídeo mais extenso, porque eu vou falar do guia de compra dessas duas belezinhas aqui, Xbox Series e PlayStation 5. O objetivo desse vídeo é para você que não tem nenhum dos dois consoles e está na dúvida de qual que você compra. Eu compro um Xbox ou eu compro um PlayStation? Esse vídeo é para você que não tem nenhum desses consoles e que viu essas notícias do aumento de preço, principalmente dos consoles Xbox, e aí você quer sair da geração anterior, do seu PlayStation 4, do seu Xbox One, ou do seu 360, PS3 e outros consoles que você tiver, e está pensando em pegar um desses dois aqui. Então, eu vou desconsiderar outros consoles, vou falar apenas de Xbox Series e de PlayStation 5. Xbox Series a gente tem duas versões, que é esse Series S e o Series X. O Series X, tudo que eu disser sobre o Series S vale para o Series X. A única diferença entre esses dois é que o Series X tem um desempenho melhor nos jogos e tem uma resolução melhor nos jogos. Fora isso, tudo é igual, exceto o espaço de armazenamento, que é uma questão de opinião. Mas se eu levar em consideração apenas o fato, mesmo esse aqui tendo um espaço de armazenamento menor, ele é suficiente para você jogar os seus jogos. Então, essa questão de espaço de armazenamento ser bom ou ruim fica a seu critério, fica a sua opinião pessoal. Eu vou abordar nesse vídeo aqui apenas fatos e considerar opiniões pessoais minhas somente quando for estritamente necessário. Muito bem, eu tenho aqui então os dois consoles. O PlayStation 5, eu vou desconsiderar o PlayStation 5 Pro. Eu acho que é um videogame muito caro. Então a gente está falando de uma faixa de preço aqui parecida entre Xbox e PlayStation. No caso especificamente Xbox Series S, ele tem uma faixa de preço parecida com a do PS5, porém o Xbox Series X infelizmente está bem mais caro do que o PlayStation 5, e aí fica mais difícil, né, na questão financeira. Mas também é uma questão de gosto pessoal. Mas o fato é que o PlayStation ele está mais barato do que o Series X, o seu principal concorrente, e o Series S, que é o videogame de entrada, está mais barato do que o PlayStation 5, mas são preços próximos. Hoje você vai encontrar um Series S na casa entre 2.200 a 2.500, dependendo da loja, a variação de preço é grande. Nesse momento ainda não teve o aumento dos consoles Xbox, mas terá. Então, quando acabar ainda esse estoque atual das lojas, os próximos estoques provavelmente já virão com o aumento de preço. Mas então, até a gravação desse vídeo, nós temos estoques normal ainda, porque o aumento foi anunciado agora no dia 1º de maio. Então, você acha o Series S novo lacrado entre 2.200 e 2.500, dependendo do local. O PlayStation 5, você acha ele na faixa de preço de 3.200 a 3.600. PlayStation já teve uma variação um pouco maior de preço. O PlayStation que vocês estão vendo aqui é o PlayStation Slim digital, não tem leitor de disco, assim como o Series S também não tem leitor de disco. Porém, a diferença entre os dois aqui é uma vantagem do PlayStation, porque essa linha que você está vendo aqui é uma placa, né? São duas placas que você tem aqui. Essa placa mais brilhante e essa mais fosca. Você arranca a brilhante aqui, você pode colocar um leitor de disco. Compra um leitor de disco à parte e transforma esse videogame de digital para um com leitor de mídia física. E nós não temos essa possibilidade aqui no Xbox Series S. Se você quiser um leitor de mídia física no Xbox, você precisa comprar um Xbox Series X. Porém, um lembrete sobre o leitor de mídia. O Xbox Series X possui o leitor de mídia, mas infelizmente você não tem mais mídias físicas de jogos atuais para o Xbox Series X no Brasil. Não sei como que é no resto do mundo, mas no Brasil você não terá. Seu leitor de mídia física será simplesmente para usar a mídia física que você tenha de outros Xbox. Xbox One ou Xbox 360 e talvez até o Xbox clássico. Mas, infelizmente, a Microsoft, desrespeitando o consumidor nesta parte, acabou com a produção de mídia física no Brasil e você tem um Xbox Series X que, para jogos atuais,
não tem mídias físicas, né? Foi produzido mídia física até uma certa época dessa geração, mas agora não tem mais. Então, seu negócio é ou usar a mídia física que você já tem, de outros consoles, ou até mesmo desta geração, mas não espere que você vá achar mídias físicas de jogos, lançamentos dessa geração ainda para o Xbox. Pelo contrário, no PlayStation você continua achando. Isso é uma coisa boa que a Sony fez. Cumprir um contrato que é feito com o consumidor, porque a partir do momento que você lança um videogame com um leitor de mídia física, automaticamente você promete para esse consumidor que até o fim da geração você vai ter jogos lançados em mídia física. E aí, eu estou citando apenas um fato, né? Independentemente da sua opinião pessoal ou da minha opinião pessoal em relação à mídia física, isso é um fato. Você fez um videogame e foi até e colocou mídia física, você tem que cumprir a mídia física até o final da geração desse console. Então, se o Xbox quisesse acabar com a mídia física, não teria nenhum problema, porque é fato que as pessoas consomem em uma margem aí de pouco mais de 80% dos consumidores usam mídia física, usam mídia digital e não usam mídia física, mas ainda existe 20%. Então a Microsoft poderia acabar com a mídia física na próxima geração e não nessa. Né? Isso aí é um fato, não é uma opinião, é um fato, então isso acaba sendo um desrespeito com o consumidor. Quer começar com o Xbox? Tenha ciência sobre essa questão da mídia física. Aqui você praticamente não tem e aqui você terá. E a vantagem do PlayStation nesse caso, como ele é um console digital, você pode comprar o leitor de mídia física à parte, você arranca aqui essa placa e você insere aqui o leitor de mídia física. É bem facinho, é só puxar aqui, você consegue arrancar essas placas aqui. Você consegue fazer uma limpeza um pouco melhor no PlayStation quando você arranca essas placas. Não dá para fazer isso no Xbox. Então o PlayStation tem essa certa vantagem. Uma outra coisa Xbox é branco, é só branco. Você não tem como trocar essa parte de plástico. No máximo você pode colocar uma capinha aqui para proteger de outra cor no seu Xbox. PlayStation você pode trocar essas tampas e comprar uma tampa colorida e mudar a cor do seu videogame. Então isso é uma boa vantagem visualmente falando no seu design. Então você tem algumas cores até bonitas para esse aparelho. Para mim todas as outras cores que você coloca aqui dessas tampas aqui do PlayStation faz ele ficar mais bonito do que esse branco aqui. E também, né, isso ajuda na questão de estética e de limpeza, porque o branco, com o tempo, ele vai encardir, fica sujando, a sujeira fica aparente, e com outras cores já não tem tanto esse problema, né? Não fica tão encardido, a sujeira não aparece tanto, e você sempre vai ter um aspecto de um videogame mais limpo e mais conservado, com uma cor que seja diferente do branco. Já no Series S e no Series X não temos essa vantagem, porém o Series X, se você pega ele na versão preta, a única coisa que vai aparecer é mancha de dedo. Você toca nele aqui, tira seu dedo, sua digital vai ficar ali. Mas se você passa um paninho, você consegue tirar. Mas ele ainda é preto, então ele não vai aparecer, não vai aparentar também sujeira. Mas se você pega a versão digital do Series X branca, aí lascou, meu amigo. Aí a sujeira vai aparecer e é isso aí, né? Lide com isso. Bom, então o PlayStation tem essa vantagem em questão de estética. Embora o Xbox Series S seja mais compacto, o PlayStation ele é um pouco maior, mas você pode trocar as tampas e você pode colocar um leitor de mídia física aqui. Como eu disse, o valor desse console está variando entre 3.200 a 3.600. Isso versões que não tem um leitor de disco, está aí nessa faixa mais próxima dos R$ 3.200. E as versões que vêm com leitor de disco estão mais próximas das versões dos valores de R$ 3.600. Essa variação pode ser muito alta dentro do Brasil, depende muito da loja que você vai comprar, então você tem que considerar isso também. Uma outra coisa que é vantagem do PlayStation é que você
Hoje você tem a venda desse videogame com 2 jogos. Esse meu aqui, comprei ele poucos meses, acho que uns 2 meses depois que lançou essa versão Slim. E não vinha com jogos, né? Só veio o controle e não veio jogos. E hoje em dia você não acha ele mais sem jogos. Ele vem com 2 jogos que são o Returnal e o Ratchet & Clank. Então ele pode vir nessa, se você comprar a versão com leitor de disco, ele vai vir os 2 jogos em mídia física. Se você comprar a versão dessa daqui sem leitor de mídia, ele vai vir 2 cardzinhos com código para você resgatar o jogo com o código, né, com o gift card do PlayStation, na loja do PlayStation. Então ele já vem com os 2 jogos. Isso é bom, isso é uma boa vantagem. Por 3.200 num console desse, que eu já vi consoles de 3.200, você compra o console mais 2 jogos, coisa que você não tem no Series S, que apesar de você pagar quase R$1.000 a menos, você não tem jogos. Mas aí a questão de jogos também é uma questão de gosto, né? Mas no PlayStation vem, no Xbox não. Mas você pode adquirir jogos com facilidade no Xbox mais do que no PlayStation, e isso eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, essa parte física aqui, esses são 2 detalhes importantes, né? Questão da compatibilidade, questão do leitor ou sem leitor de disco, e você pode mudar o design aqui, mudar a cor do seu videogame aqui no caso do PlayStation. No Xbox não tem como fazer isso. O Xbox Series S tem uma versão preta, essa versão não foi lançada no Brasil e essa versão é difícil de achar aqui no Brasil. Quando você acha é muito caro. Eu acho que também não vale a pena. Aí já é uma opinião pessoal minha, que não vale a pena você comprar o preto, apesar de eu achar que ele é mais bonito do que esse branco aqui. Bom, temos aqui então, na questão de preço, né, preços parecidos. O Series S vai aumentar o preço depois, não sei para quanto que vai ficar, e ele vai ficar com um preço bem equivalente ao PlayStation 5. Uma vantagem do PlayStation 5 é o preço dele, né, é caro para o mercado brasileiro, mas ainda assim, em relação aos outros consoles, ele continua sendo um console acessível. E aí a gente não tem ainda uma previsão da Sony se vai aumentar o preço, né, do PS5. Bom, aí nós temos aqui, então, essa parte física aqui do console. Vamos falar aqui um pouco do aquecimento. Todos os consoles dessa geração atual, eles tendem a esquentar. Muitas pessoas acham que eles esquentam muito, mas eles não esquentam muito, eles esquentam de forma normal para o seu funcionamento. A temperatura ideal de funcionamento dos consoles varia entre 50 e 60 graus. O seu console deve estar dentro dessa margem de temperatura. Por que essa variação de 10 graus? Porque existem locais do Brasil que é mais frio, outros mais quente, depende muito do clima ou que o tempo, né, da sua região. Então, aqui o Xbox Series S, o ar ele entra pelas laterais aqui e ele sai aqui por cima. Então nós temos essa parte preta, é o único local do console que fica quente, essa parte preta, todo o resto aqui fica mais frio. Já no PlayStation, aqui tem as entradas de ar, né, e o ar sai aqui atrás. O que eu acho um pouco menos eficiente, né, o ar teria que sair para cima, mas a vantagem de o ar sair lá atrás é porque a sujeira não cai diretamente em cima do console, como acontece aqui no Xbox e como acontece no Series X, porque a saída de ar do Series X também é em cima, né? Para quem já viu, ele parece uma geladeirinha que fica em pé, mas ele está sujeito a receber mais sujeiras aqui do que o PlayStation, por exemplo, dependendo do local aonde você deixa. Então, essa pode ser uma certa vantagem do Xbox em questão de aquecimento. Tem uma questão de aquecimento um pouco mais eficiente, porque o ar quente, né, fisicamente ele é mais leve do que o ar frio, então ele tende a subir. Então é mais fácil para o console jogar o ar e esse ar subir. Já aqui, como a saída de ar está sendo jogada para o lado, ele tem que sair para o lado e depois subir. Então, como ele está aqui sendo empurrado, ele está tentando subir, mas ele é empurrado pelo console. Esse ar, então, ele tende a ter um pouco menos de eficiência em relação à
temperatura do Xbox. Por isso, esse console trabalha, tanto esse quanto o Série X, trabalha com uma eficiência melhor de deslocamento de calor do que o PlayStation. E isso também influencia no consumo de energia desses dois aparelhos. Os Xbox economizam mais energia do que o PlayStation. A corrente elétrica passa pelos Xbox de maneira mais variável. Ora é curta, ora é longa, no sentido de assim, se você tem uma corrente elétrica, ela fica oscilando. As oscilações de corrente elétrica no Xbox são maiores e no PlayStation elas são mais fixas. O que acontece? Uma oscilação maior faz com que você tenha uma melhor eficiência energética, né? E você economiza mais energia. Uma corrente mais fixa, ela tem menos eficiência, porém ela é mais estável. O que eu quero dizer com estável? Por exemplo, se você está jogando com um Xbox e dá um pico de energia na sua residência, e se você não tem nenhum no-break, se você não tem nenhum aparelho que vá segurar essa energia, o seu Xbox apaga na hora. Qualquer mínimo pico de energia que tiver na sua residência, o Xbox apaga na hora. Diferente do PlayStation. O Xbox apaga na hora por quê? Porque a corrente oscila mais tempo no Xbox. No PlayStation ela é mais contínua. Então no PlayStation se der um pico de energia, aquele pico que vai e volta, o seu PlayStation não desliga, ele continua funcionando e nada vai afetar ele. Então ele puxa um pouco mais de energia sim. Teoricamente ele tem menos eficiência energética, então ele gasta mais energia, porém se der um pico de energia ele segura. Se acontecer isso no seu Xbox, já era. Então um outro engano que tem aqui das pessoas é o seguinte, eu vejo muitas pessoas falar no Xbox, tem uma ferramenta chamada Quick Resume aqui, que eu vou explicar mais na frente no vídeo, e as pessoas falam assim, quando a energia da minha residência vai embora, eu estou no meio do jogo, e depois que a energia volta, eu ligo, o jogo está lá no mesmo lugar. Não está. Isso é um engano das pessoas. Se você está jogando, de repente a energia acabou. Você estava enfrentando, sei lá, um chefão, e você estava pegando um item importante, ou você não tinha salvado o jogo. Caiu energia, deu um pico de energia, aquele trisquinho, um piquinho de energia, já era. Seu Xbox desliga, você vai recomeçar do seu último ponto de salvamento. Você vai ter que abrir o jogo de novo. Por quê? Porque o Quick Resume no Xbox ele funciona somente quando você sai do jogo. Ele não funciona quando você desconecta o jogo de uma vez. O Quick Resume só é acionado no Xbox a partir do momento que você sai do jogo. Não é quando você fecha, é quando você sai. Existe uma diferença entre sair e fechar. Então, quando você sai do jogo, o Quick Resume é acionado e ele fica ali na tela de Quick Resume. Quando você entrar no jogo, você começa de onde você parou. Não tem isso no PlayStation, mas se der um pico de energia aqui, o Quick Resume não vai funcionar, a não ser que o jogo estivesse fechado. Então se o jogo estiver fechado e deu um pico de energia, você tirou da tomada e você liga seu Xbox de novo, o jogo vai estar lá de onde você parou. Agora, no PlayStation, se der um pico de energia, você tiver em um local importante, você não salvou, você está numa briga com um chefão de uma fase, deu pico de energia, não vai acontecer nada com o seu PlayStation, você vai continuar jogando. Então, decida aí se é uma vantagem ou uma desvantagem desses consoles. Então, consumo menor de energia, mas qualquer pico de energia já era, seu Xbox ele apaga e você não pode usar o Quick Resume, né, porque o Quick Resume não vai funcionar, ele só é acionado depois que você sai do jogo, e não enquanto você está jogando. E PlayStation gasta um pouco mais de energia, a diferença não é tanta assim, viu gente, não é uma diferença absurda, mas gasta mais energia. Gasta mais energia, porém se der um pico de energia, não apaga, continua jogando normalmente. Deu aquele pico de energia que foi e voltou, continua funcionando. O PlayStation, quando você tira ele da tomada, ele demora quase uns 1,5 segundo, 2 segundos para desligar. Então, com picos de energia, obviamente, não é você puxar da tomada. Se você puxar da tomada, você interrompeu o ciclo de energia, né? Então ele conserva esse ciclo de energia um pouco mais aqui, ele gasta um pouco mais,
mas ele demora um pouco para desligar. Picos de energia dificilmente afetam aqui o PlayStation 5 como afeta no Xbox. Então, essa é uma vantagem energética do Xbox e do PlayStation, porque de um lado você tem menos consumo de energia e do outro você tem um videogame que não é afetado por picos de energia, aqueles picos rápidos de energia. Ele não desliga, esse aqui desliga, então esse tem uma vantagem, esse tem outra vantagem, esse tem uma desvantagem, esse também tem uma outra desvantagem, beleza? Então vamos falar aqui agora sobre a memória. Esse console aqui tem 512 GB de memória interna no SSD. Esse console aqui tem 1 TB no SSD. O SSD é a verdadeira revolução dessa geração, porque de HD para SSD, o tempo de carregamento dos jogos é bem superior. Então, o espaço de armazenamento aqui, o sistema dos dois consoles ocupam o espaço de armazenamento entre o sistema próprio do console, o sistema PlayStation e o sistema Xbox, vai ocupar então um pedaço desses 512 GB e outro pedaço desse 1 TB. Então, dos 512 GB você terá 364 GB livres para os jogos e você terá aqui 800 e alguma coisa, esqueci, depois eu vou ver no sistema lá, de espaço livre para os jogos. E aí você pode aumentar a memória deles com um SSD de fora. A diferença é que o PlayStation aceita muito mais marcas de SSD aqui do que o Xbox. O Xbox tem, acho que apenas 2 marcas de SSD que você pode colocar aqui. Os SSDs do Xbox são muito mais caros, mais de R$1.000 para você colocar aqui, e do PlayStation são bem mais baratos. Então tem mais variedade de SSD compatível com o PlayStation e são mais baratos do que os SSDs do Xbox e que tem menos opções de uso, menos opções para você escolher que são compatíveis com o Xbox. Porém, a forma de instalação no Xbox é melhor do que no PlayStation, porque aqui atrás do console tem um encaixe. Você pega o SSD, é um cartãozinho, você só encaixou aqui atrás, pronto. Já está ativado, não precisa fazer mais nada. No PlayStation você precisa abrir essa tampa, desparafusar uma outra tampinha que tem por aqui, pegar o SSD, colocar lá, parafusar de novo a tampinha e fechar aqui. Então, aqui você leva 1 segundo para instalar um SSD, aqui você leva 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, por aí. E outra coisa, qualquer SSD das marcas compatíveis com o Xbox, que são 2 marcas, vai servir aqui. Então você comprou o cartãozinho, encaixou, já era. No PlayStation, as marcas têm que ter uma especificidade certa. Então você tem que medir o seu SSD, ver as especificidades no manual para ver qual que vai caber, porque não é qualquer... Embora o PlayStation aceite várias marcas de SSD, não é qualquer um que você vai colocar aqui. Você precisa pegar no tamanho exato, porque senão não vai caber ou não vai ser compatível, o tamanho, ou não vai caber aqui dentro do seu PlayStation. Então tem essa diferença quando você quiser aumentar a memória do seu console. E no Série X também é a mesma coisa, aqui do Xbox, comprou o cartãozinho, insere lá e já era. Bom, essa questão de temperatura, energia e o aumento de memória, já foi falado aqui sobre o console. Agora vamos partir para os controles. Então você pode ver aqui que temos 2 controles diferentes. O controle do PlayStation 5 é um controle que mudou bastante em relação ao PlayStation 4. Quem tem um PlayStation 4 e jogou aqui no PlayStation 5 sabe dessa diferença que eu estou falando. O controle do Xbox não mudou praticamente nada em relação ao controle do Xbox One, pelo menos esteticamente, e isso gera um erro de interpretação das pessoas. A pergunta que fica é: um controle que passa de uma geração para outra não alterar quase nada, significa 2 coisas. Ou o controle é muito bom, ou a empresa não teve capricho suficiente para fazer um controle melhor. E é fato que agora vai entrar... fato, na verdade, é o seguinte, fato não, é opinião, Agora vai entrar a opinião. Eu não tenho como provar isso em fatos, então não posso dizer, porque
conforto do controle, utilização do controle é questão de gosto, de opinião. Então não tenho como evitar falar disso aqui. Eu joguei um pouco no controle do Xbox One e joguei nesse daqui. A pegada do controle é praticamente a mesma, né? Eu suponho que a tecnologia do controle tenha mudado levemente. Mas se você olhar esse controle do Xbox aqui, mudou aqui um pouco o direcional, adicionou esse botão aqui em relação ao controle do Xbox One, tirou aquela faixazinha que tinha aqui, né, que deu essa leve mudada de design, mas o resto é praticamente a mesma coisa, né? E temos esse botão aqui de sincronização com o videogame. Aliás, é uma outra coisa, uma outra vantagem do Xbox é que quando você compra o seu videogame, você não precisa do cabo para sincronizar ele com o seu Xbox. Tanto aqui no Series S quanto no Series X, você aperta esse botão aqui e depois aperta esse botão aqui, ó. Tá vendo? E aí você sincroniza seu controle, seu primeiro controle com o Xbox. O que não dá para fazer no PlayStation. No PlayStation, você não tem botão de sincronização. Então você depende do cabo para sincronizar seu controle com o PlayStation. Aí, seu primeiro controle será por cabo. Tanto que quando você liga seu PlayStation a primeira vez, a primeira tela que aparece é conecte o cabo. E aí você conecta, sincroniza o controle, ajusta as configurações do PlayStation e assim que você tiver acesso ao menu principal lá do PlayStation, aí os outros controles você pode fazer. Não precisa mais do cabo para conectar outros controles ao seu PlayStation. Você pode usar o Bluetooth, que você vai lá em opções, depois vai em acessórios e aí você ativa o Bluetooth do console e aí você pode conectar e sincronizar outros controles. Mas o primeiro controle que vem junto com o videogame você precisa do cabo. E o cabo do PlayStation é esse aqui, ó. Esse é o cabo que vem junto com o console. Esse cabo, se a gente ver, ele deve ter mais ou menos 1 metro, ó, daqui para cá. Acho que talvez dê para você ter uma noção aí no vídeo, ó. É um cabo muito curto, é um cabo que serve simplesmente para você deixar o controle carregando. Como eu jogo um pouco próximo da televisão às vezes, eu jogo próximo da TV, às vezes eu jogo um pouco mais afastado. Se eu jogar mais afastado, esse cabo já não pega tanto. Mas se eu jogar próximo e deixar carregando, então dá para utilizar ele aqui. O controle do Xbox não vem com cabo, até porque o controle do Xbox não depende de bateria como conhecemos. Você pode usar pilha. E temos o detalhe aqui, ó, vem vem só um par de pilha, né, junto na caixa do seu Xbox, mas não é como essa pilha aqui que é recarregável, vem um par de pilhas comum. Eu acho isso um erro da Microsoft, né, você colocar apenas um par de pilhas, deveria vir um par de pilhas recarregável ou um cabinho ou uma bateria, ou uma fonte de energia que você pudesse usar por um bom tempo, não só uma pilha para depois você ter que comprar o resto, ou um cabo, ou uma bateria, ou as pilhas recarregáveis. Eu acho que isso é uma parte ruim da Microsoft. Então você tem que, assim que você comprou seu controle, vai vir a pilha para você jogar nos primeiros dias, mas depois você vai ter que comprar uma fonte de energia para o controle. Isso é uma desvantagem do Xbox. Porém, o fato de usar pilhas é uma vantagem, porque quando você usa a pilha recarregável, essa pilha aqui é superior e muito superior à bateria do controle do PlayStation 5. Então aqui essa pilha dura em média entre 36 e 40 horas. É isso mesmo, dura entre 36 e 40 horas um par de pilhas. Se você compra pilhas recarregáveis, ele já vem com carregador e vem 2 pares de pilhas. Então você vai ter aí até 80 horas de jogo com 2 pares de pilha. Então você tira aqui, tira a pilha, coloca a outra, põe lá para carregar e já era. E no PlayStation não tem essa opção, né? Deveria ter nessa opção no PlayStation de vir com pilhas, até porque o controle do PlayStation precisa mais ainda da pilha do que o controle do Xbox. Por quê?
Diferente do controle do Xbox, o controle do PlayStation ele é bem tecnológico. Então ele tem aqui umas firulas, né, que eu particularmente não gosto tanto, mas pode agradar outras pessoas. O controle do PlayStation tem gatilhos adaptáveis, né? Você vai jogar jogos, você sente sensações diferentes, né? Não dá para explicar, você tem que jogar para poder sentir. Você sente, por exemplo, o peso, né? Você vai dar um tiro num jogo de tiro, o gatilho fica pesado, o gatilho simula as sensações que você teria na vida real. Então, você tem, por exemplo, o microfone aqui que dá a sensação de ou quando você está andando numa areia, ou quando você está na água, ou certos sons aqui que o microfone faz parecer bem real. Então, te dá uma imersão maior, né, no jogo com essas firulas que tem aqui, os gatilhos adaptáveis, um tal de haptic feedback, né, que tem, sei lá, só sei por nome, mas tem alguma coisa a ver. Então tem algumas tecnologias. Eu não posso falar muito dessas tecnologias exatamente porque eu não uso elas. Eu desligo tudo. Eu só deixo as luzinhas do controle acesas, só. No Xbox nem a luzinha do controle eu deixo, porque ela é branca e me incomoda, então eu não gosto de deixar acesa, eu deixo apagado. Mas o PlayStation é bonitinho. As luzinhas, né, variam de acordo com o jogo. Pode ficar azul, verde, vermelho, laranja, várias cores. Eu gosto dessas luzinhas e elas dão um charmezinho para o controle. Então, assim, essas luzinhas associado às tecnologias que tem no controle exigem muito da bateria. E infelizmente a bateria do controle DualSense é uma bateria fraca e ineficiente. Por quê? Porque é uma bateria que, se eu desligo a vibração do controle e todas as tecnologias dele, deixando apenas a luzinha aqui acesa, dependendo do jogo, essa bateria vai durar entre 8 a 12 horas. Então, os jogos mais leves, a bateria vai durar entre 7 e 8 horas, né? 8 horas por aí. E jogos mais pesados... Não, desculpa, é o contrário. Jogos mais pesados vai durar umas 8 horas. E jogos mais leves pode durar até 12 horas. Com tudo desligado. Agora, se você ligar, com certeza vai durar menos. Eu nunca joguei a ponto de durar, né, de gastar a bateria do controle inteira com essas tecnologias ligadas. Eu só experimentei a tecnologia do controle uma vez, jogando o joguinho que vem aqui, que é o do Astrobot lá. É um outro nome, né, mas é um joguinho que eu joguei assim só para poder testar o controle mesmo, ver essas firulas e essas tecnologias do controle. Mas foi rapidinho, eu joguei ali uns 20 minutos e já parei. Isso aqui não, para mim não faz diferença, mas pode fazer diferença para outras pessoas. Então saiba que o controle do PlayStation tem uma bateria muito ineficiente, que dura apenas 12 horas em jogos leves e com tudo desligado, apenas a luzinha ligada. E jogos pesados dura aí umas 8 horas. E se você ligar aqui, deve durar menos ainda de 8 horas. E você não tem a opção de colocar pilhas, né? E as pilhas são necessárias nesse controle porque a pilha dura muito mais. Então uma bateria, aliás um controle que tem todas essas tecnologias que gasta energia, muita energia com essas tecnologias, deveria vir ou uma opção de pilhas para você poder trocar, não depender de uma bateria interna, ou uma bateria extremamente forte que aguentasse pelo menos aí umas 15 horas de jogo e com tudo ligado no controle. E não é o que acontece, né? Infelizmente. Então nós temos aí a questão agora do conforto dos controles. Nós vamos ter aqui os conforto dos controles aqui, é o seguinte, que é uma questão pessoal. Na minha opinião, o Xbox é mais confortável. Eu consigo jogar muito mais horas aqui do que aqui no PlayStation. Então, essa questão aqui dos controles, né, é uma questão pessoal. Depende do tamanho da sua mão. A pegada dos dois controles é bem parecida, mas a pegada do Xbox é melhor do que a do PlayStation. E o tempo de jogo aqui no PlayStation, para mim, é inferior ao tempo do Xbox. Por quê? Porque depois de algumas horas jogando aqui o controle do PlayStation, eu já começo a sentir um pouco de dor na mão. Já no Xbox não tem esse problema.
E isso é facilmente explicável por causa da posição dos analógicos. Se você perceber aqui, os analógicos do Xbox têm, olha só, o direcional está para baixo, o analógico aqui está para cima, mas esse detalhe aqui, ó, é fundo, tá vendo? Diferente do PlayStation. Eu vou pegar aqui o controle do PlayStation, olha só. O analógico, ele é coberto, ele não tem um buraquinho. Não sei se dá para ver, ó. Além de não ter o buraquinho, ele é um pouco para cima. Se você passar o dedo aqui, ó, você vai ver que ele tem um relevo, que é como se fosse uma bolinha aqui assim, ó. Então essa parte aqui é pouco para fora. E isso faz com que o seu dedo, além de escorregar um pouco mais aqui, ó, ele também não fique tão preso ao analógico, diferentemente do analógico do Xbox. Aqui, como ele é mais fundo, ó, você pode notar que ele é fundo, então você coloca o dedo se encaixa. Então, ó, o risco de escorregar é menor, porque o dedo é fundo, e ele apoia melhor o seu dedo. E a posição do analógico, ela conta por quê? Porque você está com o dedo aqui, ó. Aí, ó, no PlayStation é aqui. A junta aqui, ela força um pouco mais. Então, se você joga jogos, por exemplo, de aventura, que você vai correr pressionando o analógico para baixo e depois para frente, dá uma tensão maior aqui. Se você coloca, ó, você colocou o dedo aqui, você pode perceber que a força que estava aqui, ela diminui. Então, se você pressionar o analógico e colocar para frente, a força é menor do que pressionar o analógico aqui e colocar para frente. Vou mostrar aqui no controle do PlayStation, ó. Coloquei aqui, ó, vou pressionar e colocar para frente. A tensão, olha só como é que a tensão no dedo aqui, ó, é bem maior. Tô segurando. Agora no controle do Xbox, ó. O peso aqui é bem menor. Então, eu passo muito mais horas jogando aqui. Eu já joguei 7 horas seguidas, tanto aqui no controle do Xbox quanto no do PlayStation. 7 horas seguidas parecia que eu estava na primeira hora. 7 horas seguidas aqui, já estava doendo bastante a mão. A partir de umas 4 horas jogadas seguidas aqui, ó. Seguidas que eu falo assim, né? É óbvio que você faz uma pausa, para ir no banheiro, comer alguma coisa e tal. Mas depois de umas 4 horas, né, um jogo de aventura, principalmente quando você mexe a câmera muito, então você está andando com o personagem e você fica mexendo aqui, ó, seus dedos dói aqui, essas partes do dedo, e dói as juntas aqui. Então, o controle do PlayStation 5, ele ficou muito mais confortável do que o PlayStation 4, mas em relação ao controle do Xbox, o controle do PlayStation 5, ele é menos eficiente na questão ergonômica. Então, assim, a gente não teve muita mudança no controle do Xbox One para o Xbox Series, porque realmente a gente conclui que o controle não precisava dessa mudança total. Quanto do PlayStation já precisava, principalmente na questão da ergonomia. E aí foi adicionado as firulas do controle, né, que são essas tecnologias. O pecado desse controle aqui é que eles deveriam ter colocado a opção de pilhas aqui. É inacreditável você ter em 2025 um controle tecnológico com uma bateria interna onde você depende de um cabo para poder carregar esse controle. E o cabo ainda é um cabo curto, né, que deve ter no máximo 1 metro. Agora, você só tem o cabo do PlayStation, só tem esse cabo aqui porque você depende dele para conectar seu primeiro controle. Porque se você compra um controle à parte, compra o controle do PlayStation sozinho, nem cabo ele vem. Isso é um absurdo, né? Se você não tiver cabo, você vai ter que arrumar em qualquer lugar. Já o Xbox é zoado, né? Vim somente uma pilha descartável, que você pode jogar aí por entre 36 e 40 horas, mas depois você vai ter que comprar outras. Só que quando você compra uma pilha recarregável ou uma bateria aqui, ela vai durar mais do que o PlayStation, mas você compra a pilha recarregável, acabou os seus problemas. Vai ter que gastar um pouco mais? Vai, mas seus problemas se acabaram com essa questão. Nunca mais você vai ver um cabo aqui. Porém, ironicamente,
se você comprar um segundo controle, um controle à parte do Xbox, você tem já a opção de um controle que vem com cabo, que nem esse meu aqui. Então não vem a pilha, né? Você não precisa comprar outra coisa, ele já vem com um cabo. Poderia pelo menos vir um cabo na caixa, né? Já que se a pilha for muito cara ou uma bateria, sei lá. Só que o cabo que vem no controle do Xbox, ele é muito maior. Olha o tamanho desse cabo, já dá para ver aqui, ó, que deve ter quase 2 metros esse cabo. Ó, você pega daqui, ó, e vai passando, e olha quanto de cabo ainda tem. Ó, ó. Olha a diferença entre o cabo do PlayStation e do Xbox. Olha isso daqui, ó. Ó, dá uma olhadinha no tamanho do cabo que vem junto com o controle do Xbox. Esse é o tamanho, certo? Vamos ver o do PlayStation. PlayStation, olha o tamanho do cabo que vem junto com o controle do PlayStation. Acabou. Então essa é a diferença do fã para o fanboy. Não, mentira. Essa é a diferença dos cabos do PlayStation e do Xbox em questão de controle. Então os controles ele tem aqui de um lado uma vantagem, outro lado uma desvantagem, né? É mais ergonômico esse controle, mas é mais ergonômico, tem pilha, que é uma vantagem. Então você pode pôr bateria também, você pode comprar um kit de bateria. Ah, eu sou da bateria, quero cabinho e foda-se. Pode comprar a bateria, colocar aqui e carregar com o cabinho, né? Aí você compra o cabinho e já era. A diferença é que além dele ter essa vantagem aqui, o controle ele é ergonômico, né? Essa questão de pilhas é uma vantagem. Ergonomia, na minha opinião, é vantagem, mas depende da sua mão, depende do seu estilo. E uma desvantagem é isso aqui, ó. Barulho. Esse controle é bem barulhento. Então se você tiver... Eu já me acostumei, né? Então eu não sinto tanto barulho. Mas se você não tiver um fone de ouvido e você for jogar à noite, se você for usar aqui esse, principalmente o direcional, você vai ter problemas, né? A não ser que você goste de um ASMR, né? Mas é isso aí. E já no controle do PlayStation ele tem esse conforto, porque, ó, quase não se vê barulho aqui. Então, é isso aí, quase não tem barulho. Então, o controle do PlayStation é vantagem nessa situação aqui. Então, basicamente, a parte física dos consoles é isso. Nós temos Xbox e PlayStation, né? De um lado, um console mais compacto, esse é um pouco maior. Esse daqui, a temperatura dos dois funciona entre 50 e 60 graus. Eles mantêm mais ou menos a mesma temperatura. Falando nisso, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que esse não faz barulho nenhum, independente da temperatura que ele esteja, entre 50 e 60 graus. Esse faz um pouco de barulho. Faz um mínimo ruído, é pequeno, mas faz um ruído, principalmente se você está em jogos pesados para o console. Ele faz um pouco de barulho, mas depois ele para, depois ele volta, depois ele para. Você consegue escutar mais se você está jogando perto do console. Se você estiver longe, você nem escuta tanto. Mas comparando um com o outro, esse é silencioso de verdade. Esse daqui ele faz um barulho que é um barulho pequeno, mas você consegue escutar. Então esse é silêncio total, esse daqui faz um barulhinho e os dois esquentam praticamente da mesma forma, porém esse daqui economiza mais energia, esse gasta mais energia. Se der um pico de energia no seu Xbox, o Xbox vai desligar na hora. Deu pico de energia aqui, o console PlayStation não desliga, ele mantém a energia. Então essa aqui é uma vantagem para o PlayStation, uma desvantagem para o Xbox, porém PlayStation gasta mais, Xbox gasta menos energia. E aí depois, nós temos aqui os armazenamentos também, né? Que aqui você pode nos dois adicionar. Xbox só tem 2 marcas que você pode escolher que é compatível com o Xbox. PlayStation tem várias marcas que você pode escolher, tem mais opções de SSD, porém no Xbox você compra um cartãozinho, colocou aqui e já era, né? Que tem que ser das marcas e é mais caro do que o PlayStation. PlayStation tem mais marcas, é mais barato, mas o cartãozinho, né, o SSD tem que ser na medida certa e você tem que tirar a tampa, desparafusar aqui embaixo, colocar o SSD na medida certa, parafusar de novo e depois tampar. Aqui é 1 segundo para você instalar o SSD. Aqui leva
um minuto ou 1 minuto e meio. Então você escolhe aí qual que é mais vantagem. Esse tem mais armazenamento de memória, mais espaço para jogos, 1 TB, tendo aí 800 e alguma coisa para você poder jogar de espaço livre. Aqui é 512 GB e só tem 364 para você jogar, né, espaço livre para você instalar os seus jogos. Né, obviamente eu não falei aqui, né, e nem precisa citar que o PlayStation 5 é mais forte do que o Xbox Series S, tem melhores gráficos aqui e desempenho do que aqui, mas esse daqui é um console de entrada e é bem mais barato, né, quase R$1.000 mais barato do que o PlayStation 3, mas brevemente vai aumentar o valor e o valor dos dois vai ficar provavelmente equivalente, mas por enquanto ainda o Series S é mais barato do que o PlayStation. E aí você tem os controles, né, os controles aqui, sincronia, primeiro controle, aperta o botãozinho aqui e um botão aqui você já consegue sincronizar. No PlayStation não temos isso, dependemos do cabo. Conecta o cabo, acessou as configurações do console, abriu o Bluetooth. A partir do segundo controle você já consegue usar e sincronizar o controle sem a necessidade do cabo. E aí, o que acontece? Você tem os dois consoles, dois controles confortáveis, legais de se jogar, dois controles de qualidade, porém temos mais opções de energia nesse controle. Vem com pilhas, esse não vem com pilhas, esse dura mais, esse dura menos. Esse aqui é mais confortável, esse nem tanto, mas também é confortável em relação ao PlayStation 4. Então essas são algumas características físicas dos videogames que eu acabei de resumir, e bem resumida mesmo, porque a gente já tem um vídeo aí de quase 50 minutos. Então esta é a primeira parte do vídeo mostrando as partes físicas, e eu vou fazer um próximo vídeo que é a parte 2 falando do sistema e por que você vai escolher entre um e outro, né? Vou falar sobre os jogos, sobre o sistema disponível, sobre o quanto você economiza ou quanto você gasta com esses dois consoles. Essa parte foi apenas a parte física, né? E eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos, então esse primeiro vídeo é para falar mesmo da parte física, das coisas que eu lembrei. E lembrando que esse videogame aqui tem 3 anos, esse aqui tem 1 ano, e essas são as impressões que eu tive em relação ao controle, que é uma opinião pessoal, e eu não posso deixar de dar ela aqui, né, porque a gente não tem fatos, isso aqui é questão de opinião, mas o fato em relação aos dois aparelhos, sobre tamanho, sobre design, né, esqueci de falar, de resumir aqui que o PlayStation você pode trocar a cor deles e tal, mas foi só um resumão que eu fiz aqui no final. Mas é isso aí, né? Eu já falei nesse vídeo, então, tudo que eu lembrei sobre esses dois consoles, baseado 99% em fatos, e uma questão de opinião aqui sobre os controles, né? E como eles são em ergonomia, em questão de energia, e em questão de conforto, de barulho, de silêncio, essas coisas assim. Então, eu vou ficando por aqui nessa primeira parte. A segunda parte eu vou voltar na tela com o sistema demonstrando como que é o Xbox e como que é o PlayStation. Então, fico por aqui nessa primeira parte, não perca a segunda parte que a gente vai continuar falando sobre os sistemas, quanto você gasta nos consoles, você pode gastar no PlayStation, no Xbox, sobre os serviços que eles oferecem e sobre a experiência de jogo nesses dois consoles. Beleza? Então até a segunda parte, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.